E sejam bem-vindos ao podcast Conecta São Lucas Áfia. Eu sou a Elba Militão. Eu sou o Gustavo Viana. Nós somos Mediciners e hoje a gente está aqui juntos para comemorar o dia 17 de outubro, que é o dia da vacinação, e o dia 24 de outubro, que é o Dia Mundial da Imunização contra a Poliomielite. E para isso a gente se juntou aqui com elas. Com elas, Elba, nossas convidadas de honra. Ela que é o terror dos ingressantes do internato, professora Laiane Teixeira. E ela que é a dona do Semetron, professora Estela. Ex-dona. Ex-dona. A gente gostaria que vocês se apresentassem, professora Laiane. Muito bem. Primeiro eu gostaria de dizer que essa fama ela não condiz com a realidade. Eu sou Laiane, sou médica formada aqui pelo Centro Universitário São Lucas, tenho muito orgulho de ter formado aqui. Fiz residência médica em pediatria pela Secretaria de Saúde de Rondônia, então concluí a residência em 2020 e desde 2020 eu retomei para o que eu amo, que é sala de aula. Então eu sou professora do Centro Universitário de São Lucas, estou junto com o ciclo clínico, o ciclo básico, estou também no internato. Hoje sou médica visitadora e plantonista, trabalho com plantão na UTI neonatal, faço visita hospitalar em setor pediátrico e estou muito feliz com o convite de estar aqui. Obrigada, gente. A maioral da infectologia, pode falar também. Eu sou médica infectologista, né? Estou aqui desde 1984, me formei em Jundiaí e fiz residência no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Em 84 vim para Rondônia e desde então tenho militado na infectologia. Eu sou médica do Núcleo de Epidemiologia do Semetron e também do Serviço Ambulatorial Especializado em HIV, AIDS e Hepatites Virais do município de Porto Velho. E professora aqui da faculdade, né, desde 2008. Todas as turmas da faculdade passaram por mim, eu tive a honra, né, de acompanhar todos esses alunos e fico muito, muito honrada de estar aqui, né, com uma ex-aluna. Exatamente, eu faço agora. Da gente poder estar junto. Certo, então vamos falar agora um pouco sobre o que é a poliomielite, né? É uma doença causada por um vírus que pode atacar o sistema nervoso e, em casos graves, causar paralisia, principalmente em crianças. Ela é transmitida por água ou alimentos contaminados. Embora seja rara hoje, já ter sido considerada erradicada, por causa da vacinação, ainda é importante manter a proteção para evitar que a doença volte. E aí eu já vou começar então com uma dúvida que eu tenho muito. Vocês podem se sentir à vontade para quem quiser responder. Claro. Se a doença já está erradicada no Brasil, por que a gente continua vacinando? A questão da poliomielite, salvo engano, é desde a década de 90 que não se tem mais casos. O último caso foi relatado aqui no Brasil, foi em 1989, e ela foi considerada erradicada das Américas, inclusive do Brasil, em 94. Então, a partir daí, a gente não teve mais casos. Agora a questão é que exatamente por conta da cobertura vacinal que a gente conseguiu a erradicação da doença. E aí o que é a questão? Para a gente pensar em nunca mais vacinar. Então eu precisaria garantir que a gente não tem circulação do poliovírus a nível mundial. E isso a gente não tem. Então a gente ainda tem casos, ainda existem países onde a polio não foi erradicada. Então por isso é muito importante a gente garantir a imunidade. Por isso é importante ter uma cobertura vacinal. E aí o alerta que fica é que, apesar de ser uma doença já considerada erradicada aqui, há um tempo a gente vem tendo declínio de vacinação. Então, para considerar que eu tivesse ali uma proteção adequada, que eu conseguisse garantir com segurança que o pólio não vai circular aqui, a gente precisaria de uma cobertura vacinal superior a 95%. E não é o que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Então... E isso foi um padrão que mudou, diminuiu ou vem diminuindo? Eu penso, porque pergunto, por conta da pandemia. Sim. Na pandemia, eu sei que as pessoas ficaram com bastante medo de sair de casa, eu imagino que ali tenha tido uma queda. E esse padrão se segue? Não, mas foi antes da pandemia. Isso. Tá? Então, assim, quando o Brasil, né, foi erradicada a polio do Brasil, existiu um compromisso desses países onde a polio foi erradicada de manter um programa de vacinação e, assim, já ressaltando que o nosso Programa Nacional de Imunizações é um dos melhores do mundo.
Então, assim, ele é reconhecido mundialmente, ele disponibiliza as vacinas estão disponíveis no SUS, elas são grátis, né? Então, então isso é importante da gente ressaltar. Então, houve o compromisso, né, do Brasil com a Organização Pan-Americana de Saúde de manter uma cobertura vacinal mínima aqui no Brasil, para justamente a polio não ser reintroduzida. Por quê? Porque existem países onde tem o vírus circulante, tá? Paquistão, né? Tem Índia também, eu acho. Índia, mas acho que é Paquistão e tem um outro, Afeganistão também. Então são países de terceiro mundo, onde a polio ainda tem casos. A gente está vendo ressurgir casos nessas zonas de guerra, né, de conflito, na faixa de Gaza. Parece que foram 3 casos já que foram confirmados de polio. Então, assim, é importante, porque como o mundo é globalizado, você pode reintroduzir o vírus aqui na nossa... no Brasil, como foi reintroduzido o sarampo, né? Que a gente já tinha recebido esse certificado de erradicação do sarampo, acho que foi em 2016, 2017, e em 2018 o sarampo foi reintroduzido por conta da migração. Então, como essa situação de globalização, essas pessoas, elas transitam pelo mundo, né? E aí, a qualquer momento, você pode reintroduzir um vírus. A gente teve isso com o Covid, que começou lá na China e chegou ao Brasil depois de 3 meses, né? Então, existe essa situação. Talvez, assim, a pandemia, ela realmente diminuiu a cobertura vacinal porque as pessoas tinham medo. Existe esse movimento anti-vacina, que não é um movimento anti-vacina do Brasil, é a nível mundial praticamente, né? Mas essa cobertura já vinha sendo diminuída. Ao menos assim, do ponto desde de vista, 2017. Do ponto de vista pediátrico, está isso. As referências trazem pra gente que mais ou menos de 2017 para cá a gente já teve um declínio. Claro que a pandemia limitou muito mais, né? Então, em 2020, por exemplo, quando a gente pesquisa vacinação infantil, a gente tem 23 milhões de crianças no mundo que não vacinaram em 2020, vacinas básicas, segundo a OMS. Então, claro que piorou, acredito eu, mas isso já é um movimento anterior à pandemia. Assim, se a gente for pensar, a geração de vocês foi uma geração mais antiga, muito mais antiga. Que isso? Mas a gente, naquela época, a gente tinha colegas que tiveram paralisia infantil, né? A gente tinha medo de pegar paralisia infantil. E essas novas gerações, é aquele negócio que você nunca viu, você acha que não existe. Que nada sabe, nada teme, né? Então, os pais dessa nova geração, então assim, não precisa, porque está erradicado, para que eu vou fazer? Mas justamente por estar erradicado, que a gente tem que manter firme essa meta de vacinação para que o vírus não seja reintroduzido no nosso país. Eu acho que essa é uma das causas que a pediatria aponta como declínio de vacinação. Então, a não percepção da gravidade. Exatamente. Imagina, antigamente, até a década de 80, os pais viam o filho paralisia infantil, né? Então, a criança de cadeira de roda, a criança evoluía com complicação neurológica. Hoje, graças a Deus... né? Exato, que era... pulmão de aço, pulmão de aço, essa é a palavra que eu queria lembrar. Então, hoje, a gente não tem a mínima noção ou percepção disso. Então, o fato da gente não conseguir ver com gravidade o que a doença pode fazer, eu acho que deixa os pais naquela situação de não deve ser tão ruim, não deve ser tão grave não vacinar. E pelo contrário, né? A gente vê um pouco isso também de não enxergar a gravidade com HIV, né, doutora? Com certeza. A gente tem visto isso muito, né? Porque antigamente a gente tinha muitas campanhas e tal, e hoje a gente não vê tanto. Se bem que eu não assisto TV aberta, tá, gente? Mas a gente vê um desconhecimento mesmo desses jovens, né? Dessa faixa etária de 16 até os 25, 20 e poucos anos. E sim, a gente tem visto um aumento do número de casos com relação a isso. Embora não haja uma vacina, mas a gente tem uma prevenção. Né? A gente tem várias maneiras de se prevenir e as pessoas parecem que não estão muito preocupadas com isso. Mas se tem um remédio, né, que você falou, isso daí então a gente vai levando. Então, por aí. Fica a dica para o próximo, para a gente estar aqui de novo para falar sobre isso. Exato. Então, antes de continuar com as perguntas, eu só queria esclarecer para a doutora Estela, né,
que ela acha que a gente não tinha poliomielite na nossa época, né? Mas quando a Elba nasceu, ainda não tinha sido erradicada, né? Então, essa carinha... Engana, né? Ela sofreu risco. Engana. Isso. Tá, então eu queria perguntar um pouco sobre os primeiros sinais da polio. Assim, como imaginar que pode ser polio? Teoricamente, todo quadro suspeito em criança é quando a gente apresenta manifestações inicialmente inespecíficas e a gente acaba evoluindo para uma paralisia flácida. Então, em termos leigos, a gente tem pródromos ou manifestações como febre, fraqueza, dor de cabeça e posteriormente a criança evolui com paralisia dos membros. Então, frente a um quadro desse, apesar de hoje ainda ser considerado uma doença erradicada, a gente sempre precisa pensar na possibilidade de poliomielite. Inclusive, todos os casos de paralisia flácida, elas têm que ser investigadas, né? Devem ser investigadas. Certo. E é só dar em criança? Pro ouvinte, a gente já sabe. A gente já sabe. Não, dá em criança e em adultos também, né? Então, todos estão... quem não tem vacinação está suscetível a adquirir a polio. Perfeito. Então, a gente tocou nesse tema de novo, vacinação. Tenho algumas perguntas nessa pegada. E aí, vacina causa autismo? Não. Não. Você quer? Pode falar. É muito importante, assim, é por isso que eu falo, às vezes, a informação demais, ela pode ser um malefício. De onde surgiu essa história de autismo? E como a doutora Estela bem colocou, de maneira nenhuma não existe essa correlação. Há um tempo atrás, não vou me lembrar agora quando que isso aconteceu, uma revista científica renomada, The Lancet, então renomada na área da saúde, publicou um estudo que associava o autismo à vacinação. Se eu não me engano, da tríplice, eu acredito que era tríplice que eles associaram a quadros de autismo. A tríplice viral, a tríplice viral. Sarampo. E aí, assim, como era numa revista conceituada, renomada, foi levado a sério. Só que quando você olha, era um estudo completamente falho. Então, eram 12 crianças. Das 12, 11 evoluíram com manifestações de paralisia, etc. Manifestação de autismo, diagnóstico de autismo, as estereotipias, etc., que foram diagnosticadas naquele momento. E essas crianças, dessas 12 crianças, 11 tinham feito a vacina há pouco tempo, próximo do diagnóstico. Então, assim, eu não tenho como colocar que existe um fator causal, que a vacina foi quem deu esse diagnóstico àquelas crianças. Tanto que depois esse estudo foi averiguado, a própria revista fez questão de desmentir tudo isso, envolveu advogado, etc. E a fofoca que rolou na época, né, como uma boa fofoqueira, eu vou trazer essa informação também, Esse cientista, na verdade, ele tinha uma vacina que ele queria levar para a patência. Ele falsificou os dados, inclusive. Ficou depois provado que os dados foram falsificados. Inclusive, ele perdeu a licença, ele era do Reino Unido, ele perdeu a licença médica por conta disso. O problema disso é que é aquele negócio, a partir do momento que a notícia foi, não existe um filtro, né, na internet do que é verdade, do que é mentira, e aí as pessoas, elas também não sabem, e isso daí acaba fazendo com que isso também contribua para a diminuição da vacinação, né? Uma coisa que é uma coisa completamente fake, que não deve ser levada em consideração, que os pais, eles que optam por não vacinar, eles estão fazendo uma atitude meio que criminosa com relação às crianças, né? Porque as crianças, elas adoecem, elas podem ter meningite, as crianças podem ter tuberculose, as crianças podem morrer, inclusive, por conta dessas doenças infecto-contagiosas, né? Que são preveníveis com vacina, que é um dos grandes avanços da medicina, né? Um dos grandes avanços da medicina são as vacinas, porque a gente conseguiu evitar de ter tantas doenças, e isso daí só causou mais malefício, né? Porque por conta disso, por conta dessas fake news, que as pessoas não filtram e acaba que toma como verdade uma coisa que não é verdade. Eu achando que fake news era uma coisa recente, gente. Não é? De mais tempo. Eu não sabia dessa história.
Achei bem chocante, dá para explicar também muitos outros mitos que às vezes a população acaba acreditando, né? Sim, é por isso que eu acho que assim, que é importante a gente frisar também que nós, da área da saúde, o nosso papel não é aceitar a informação que vem. Então, por exemplo, se a gente fosse levar em consideração que é uma revista renomada e levar isso como uma verdade absoluta e sair propagando para os meus pacientes por aí, como a gente sabe que infelizmente existem médicos que ainda fazem isso, a gente acaba descredibilizando todo um programa nacional de imunização de renome. Então a gente precisa ter muito cuidado também com as informações que chegam e o que a gente faz a partir delas. Então, saber interpretar estudo, saber a disso que foi trazido de informação dia a dia, né? A importância aí de MEP, né? Não tem mais. Certo. A próxima pergunta também é para deixar bem esclarecido, mas tomar vacina tão cedo causa algum impacto no neurodesenvolvimento? Nossa, de maneira nenhuma. Acho que até pelo contrário. Não tomar a vacina que causa, né? Que causaria... Justamente, por exemplo, não tomar a vacina de tuberculose, a vacina de tuberculose que é dada na maternidade, né? Sim. É para prevenir a meningite de tuberculose, que causa um monte de sequelas neurológicas na criança, né? Então, é justamente o contrário. É para prevenir doenças do neurodesenvolvimento que a gente dá a vacina. A vacina absolutamente não causa nenhum dano neurológico, né? Exato. A vacina, normalmente, os efeitos adversos são bastante leves, né? É óbvio que tem gente que tem alergia, aí é uma outra situação, mas normalmente são efeitos leves que você dando um antitérmico ou colocando uma compressinha gelada no local, ou seja, a criança daqui 2, 3 dias vai estar recuperada, não tem problema nenhum. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa ficar com medo de vacinar seu filho, com medo de qualquer doença de neurodesenvolvimento, de autismo ou qualquer outra coisa. Acho que vacinação é isso. Quando a gente fala em investimento de saúde, é o melhor custo-benefício que a gente tem. O melhor custo-efetividade é a gente ter carteira vacinal atualizada. Tanto assim, o pediatra, nessa função, ele acaba sendo bem insistente. Então, toda consulta de rotina a gente checa a vacinação, a gente chama a atenção de pai e mãe que não vacina a criança. Inclusive, se a gente pega, isso é um direito da criança. Mais do que, né, o pai escolher ou não acreditar em vacina. Isso é um direito de proteção à saúde da criança. Então, já aconteceu da gente acompanhar crianças que não tinham nenhuma vacina, nenhuma assim, né? A BCG hepatite B, hoje, graças a Deus, pelo menos aqui em Porto Velho, não sei outros locais, na própria maternidade ou no próprio hospital de base é feito. Então, já é uma facilidade, né? Então, mas existem crianças que chegam pra gente para acompanhar e só tem essas vacinas que são feitas no hospital, e aí o pai e mãe não tem muito a escolha e etc. Informação. E a gente é muito insistente quanto a isso. Então, conselho tutelar às vezes é acionado, assistente social, porque a gente precisa, exatamente, é uma negligência. Então, a gente precisa garantir esse direito à criança da vacinação. Então, a gente sabe aqui que são várias vacinas, né? Todo mês a criança, acho que até o 6º mês, ela toma pelo menos uma picadinha no braço. O primeiro ano de vida é um pouquinho mais complicado. Hoje a gente tem, pelo PNI, né? Fora o que é orientado pela Sociedade de Pediatria, mas pelo PNI, se eu não me engano, são 12 vacinas. 14 vacinas agora. Então, e assim... Exatamente isso. Até o 6º mês, pelo menos mensal, ela vai receber, né? Depois do 6º mês a gente dá uma espaçadinha ali, 9 meses, 12, 15. Então eu sei que é sofrido, mas é por um bem maior, né? Então a gente não pode deixar de vacinar. Mas de fato, o primeiro ano é todo de vacina. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Meu neném tem 8 meses. E eu sofro para dar vacina. Eu sei totalmente a importância, eu vou sofrendo. Sim, mas vai dando. Vai dando. E eu tenho algumas dúvidas quanto a febrinha que dá, né? A gente vê no grupo de mães, todo mundo falando, e agora, o que eu faço? A temida vacina dos 3, 6 e 9. Dos 2, 4 e 6. Nossa Senhora. É uma vacina tensa e eu costumo até explicar para os pais antes. Em algumas unidades de saúde era orientado a fazer uso de antitérmico antes de fazer a vacina, porque são vacinas que realmente elas costumam ser mais
dolorosas. Então, um desconforto maior, choro, febre, isso de fato não se pode fazer. Então, hoje a orientação é que a gente não faça antitérmico, analgésico antes de fazer a vacinação, porque isso pode diminuir de alguma forma o efeito dela. Mas, posteriormente, algumas vacinas podem de fato trazer algumas reações. Nas primeiras 48 a 72 horas, a criança fica mais chorosa, apresenta febre, dor no local. Então, a gente faz algumas medidas de alívio, a compressa, se sentir dor, desconforto ou apresentar febre, antitérmico. E é muito importante ter um pediatra para chamar de seu, se for, puxando para o meu lado, se for uma criança. Porque qualquer efeito que você, mesmo que seja... Para mãe, febre nunca é boba, né? Mas mesmo que seja assim uma coisa que não traga grandes repercussões, comunica ao pediatra, ele vai orientar da melhor forma como que deve ser feito. Obrigada a Deus pela café. E esses paliativos que se tem, aquele negócio de ficar picando, show febre, tem um negocinho para desensibilizar a picada, isso existe, isso funciona, faz sentido? Na hora de fazer a medicação, de fato, é questão fisiológica, né? A gente sabe que a terminação da sensação, ela chega antes do estímulo da dor. Então, se eu coloco ali, eles têm algumas abelhinhas. Na pediatria é tudo muito bonito, é tudo muito lúdico. Então, tem a abelhinha, tem um vibrador que coloca ali, ele fica... Ou então fica... Tem um vídeo maravilhoso de um pediatra que fica cutucando a criança em um monte de lugar, cutuca em um com a vacina, deu a vacina e a criança nem viu. Então, esse daí quando você for vacinar, né? Vou ver se ele atende adulto. Mas realmente pode diminuir. Não garanto que não vai tirar, que a criança não vai chorar, não vai se assustar, mas realmente são medidas que ajudam a diminuir a ansiedade e o estímulo de dor, de fato. E agora a questão depois desses febre, etc., ainda é muito discutido se tem efeito realmente ou não. Ele tem mais sensação de alívio local, que funcionaria como uma compressa. Então, às vezes, a gente não precisa gastar ali, é um gelo mais caro, não precisa gastar ali com febre, se você fizer uma compressa, tá bom. Perfeito. Eu tô vendo que você aproveitou a consultora para quer fazer mais alguma coisa. O pediatra está acostumado. Então eu vou continuar aqui mais uma pergunta. Que também essa eu já vi gente comentando que tem dúvida sobre isso, né? Imunidade natural é melhor que imunidade adquirida por vacina? Que às vezes tem muita gente que pensa, não, já peguei a vacina, já peguei a doença, tive um leve sintomas, acho que pegou e não precisa tomar. E exemplificar, falando sobre a síndrome pós-poliomielite. Assim, quando a gente fala de imunidade é explicando como eu costumo explicar para os pais. A imunidade é como se eu tivesse um sistema de defesa no corpo da criança. Então eu tenho ali os soldadinhos que vão lutar para proteger essa criança de uma infecção. Qual que é a questão? Eu preciso ver qual que é o tamanho do meu batalhão. Vamos supor, essa questão da gente conseguir produzir imunidade depende da pessoa, depende do que ela tem de carga imunológica. Então, vamos supor, eu e doutora Estela, a gente contrai uma doença X. Eu, às vezes, vou produzir um batalhão enorme. E eu, pela idade... Não, vou trocar, não quis dizer isso. Não, mas fácil. Assim, então, às vezes eu produzo um batalhão gigante e ela ali alguns soldados a menos. Então, eu não tenho como garantir que essa resposta imune, ela seja boa. Então, eu tenho gente que, de fato, tem a doença e tem uma super resposta. Ela consegue, de fato, produzir uma quantidade de soldados de defesa que impeça ela de se reinfectar. Em contrapartida, eu tenho outra pessoa que não produz ali uma quantidade menor de um soldado de defesa e aí ela tem chance de reinfectar de novo. E aí a questão é exatamente essa. Então, eu não tenho como garantir que uma imunidade natural, que é essa, que a pessoa entra em contato, ela fica doente e aí ela produz os seus soldados de defesa, é melhor do que essa imunidade dada pela vacina. Por quê? A vacina a gente faz isso com doses estabelecidas. Então se sabe quanto está fazendo de dose e o quanto aquilo vai gerar de proteção. A vacina, ela assim, apesar de
surgir recentemente essa questão de que não existe fiscalização, de que é algo feito muito ali às pressas. A gente tem um sistema de vigilância, temos a Anvisa que acompanha, a gente tem também a questão do segmento posterior desses pacientes, ainda quando a gente tem vacinas em fase de estudo. Então elas mostram isso, que quando eu faço a vacina, eu sei o quanto eu estou oferecendo e o quanto aquela pessoa vai ter de resposta, por quanto tempo isso vai acontecer. Então, de fato, não vou tomar vacina, vou deixar para ficar doente e aí é um mito, não existe. Certo. E sobre a síndrome pós-poliomielite, a gente sabe que é uma condição que pode afetar pessoas que tiveram poliomielite anos antes, né? E o que a gente pode falar para essas pessoas? Eu vou dizer, não sei o que é a síndrome pós-mielite. Pronto, falei. Então, a síndrome pós-mielite é o seguinte, é aquelas pessoas que tiveram pólio e que depois de cerca de 15 anos ou mais, elas vão ter uma piora do quadro neurológico. Então, se ela tinha, por exemplo, era uma sequela mais leve, ela começa a ter uma sequela mais grave. Eles atribuem isso a uma exaustão dos neurônios que ficaram, porque como há uma grande destruição de neurônios com o vírus, então aqueles neurônios, por exemplo, você ficou com 40% dos neurônios para fazer aquela mesma coisa. Então, esses neurônios, eles ficam meio que sobrecarregados, seria uma coisa assim, né, entre aspas. E aí, depois de um certo período, existe essa exaustão e essa pessoa, quer dizer, além de ter tido pólio, ter ficado com uma sequela, depois de um tempo, ela ainda vai ficar pior ainda a situação. Essa é a síndrome pós-pólio. Aí é importante... Perdão. Pode falar. Não, é importante até a gente falar que isso de maneira nenhuma tem correlação com a vacina. Porque eu já vi locais pontuando Deus, que a síndrome pós-pólio... É para quem teve pólio, né? Não tem nada a ver com eu tomei a vacina e tive pólio. Não. É que eu queria também fazer uma relação entre as duas perguntas, né? Essa pessoa não precisa tomar a vacina? Mas não. Se ela já teve pólio, ela teve a pólio, não. Não precisa, né? Não. Certo. Mas então ela teve a imunidade dela natural, mas também ficou com a sua síndrome. Ficou com as suas sequelas. Era melhor ter machucado o bracinho. Antes, né? Era bem melhor. Nem lembrava. Mas, gente, antes de ser implantada a vacinação, eram cerca de 1.000 casos por dia de crianças no mundo com pólio. Era muito alto. Minha tia tem sequelas de poliomielite. Minha tia teve poliomielite, e hoje ela tem a musculatura da perna atrofiada. Ela anda, graças a Deus, acompanhou muito tempo durante a infância, fazendo terapia, fisioterapia, mas ela de fato tem atrofia. O músculo dela é nada. Pequena, né? Pequena perto do que poderia acontecer, né? Então, imagina. Caramba, e já assim foi extremamente danoso. Na época não tinha vacina, senão com certeza teria feito. E como que funciona a vacina da polio? Acabou? A gente teve uma mudança recente. Agora, vai começar a partir do dia 4 de novembro. Recente, fresquinha essa mudança agora. Fresquinha. É até bom a gente ter falado dessa síndrome pós-pólio, porque uma das justificativas são situações diferentes, mas que as pessoas costumam confundir. Anteriormente, como que isso era feito? Então, a criança com 2, 4 e 6 meses, ela fazia a VIP, que é injetável, né? Inativado, vírus inativado. E depois ela tinha que fazer 2 reforços, que era com o Zé Gotinha, que era a gotinha da poliomielite, a VOP, que é a vacina contra o pólio oral. Que na verdade, ela era um vírus vivo atenuado. E qual que é a questão disso? Quando a gente fala de efeito adverso, é importante a gente frisar também, porque a gente fica só falando de coisa boa, mas de fato, a vacina, eu não tenho como garantir que a vacina é algo 100% isento de risco. Nada do que a gente faz é isento de risco. Eu saí de casa hoje, eu estou correndo risco, então nada é isento de risco, assim como a vacina. E aí uma porção pequena, não vou lembrar aqui agora, mas é coisa assim, acho que menos de 1% das crianças que receberam a VOP, que é essa vacina oral, acabaram desenvolvendo depois
duas manifestações características. Uma, elas desenvolveram a poliomielite. O que eles falam é que como era um vírus vivo, apesar de ser atenuado, ele tem mutação. Ele tem mutação, então ele acabava se transforma no vírus selvagem, replicando e causando a doença. E aí, em contrapartida, a gente tem também crianças que até não manifestavam, mas que aí acabavam eliminando no cocô esse vírus vivo. E às vezes como a transmissão é fecal oral e a gente não tem condições boas de higiene, né? Um ambiente onde não há condições boas de higiene, você acaba contaminando outras pessoas. O grande problema é esse, porque o vírus da vacina oral, que é a vacina Sabin, né? Ele é eliminado pelas fezes. Caramba! E esse vírus ali no esgoto, não sei onde, ele pode sofrer mutações e aí infectar uma pessoa e essa pessoa ter pólio. Foi o que aconteceu. Por exemplo, em Nova York, eles acharam... isso é importante, porque existe uma vigilância ambiental, tá? Onde essas redes, elas são monitoradas para ver se esses vírus eles estão em circulação. Tá? Fica colhendo os esgotos. Exatamente. Para saber, porque é super importante. A pólio é uma doença muito grave. E outra coisa, ela tem a transmissibilidade dela é maior que Covid ainda, tá? Nossa! É maior. Tá vendo, gente? Quem nada sabe, nada teme mesmo, né? Olha, a gente achando que é uma coisa... Em Nova York, parece que em 2022, eles acenderam todas as emergências lá. Por quê? Porque monitorando o esgoto, eles acharam o vírus da pólio, o vírus selvagem. Não sabia. Então, alguém, não se sabe o que é, porque eles já usam a VIP faz tempo, que é o vírus inativado. Ou alguém que era assintomático né? Uma tartaruga ninja. É uma tartaruga ninja que eliminou aquele vírus, né, nas fezes e foi identificado. E aí o que eles fizeram? Uma grande campanha de vacinação. Porque você só vai conseguir tendo uma grande cobertura vacinal. É isso. É a nossa única saída. Única saída. E aí, por conta dessa situação, agora a gente está em processo de transição da vacina da polio. Então, o Zé Gotinha vai ficar ali só de garoto propaganda mesmo, das né? Outras vacinas, das outras vacinas que a gente tem, mas porque inicialmente ele era correlacionado à vacina da polio, mas que a gente não vai mais ter. A VOP, que seria a vacina oral. Então, a criança hoje em dia ela faz as 3 doses com a VIP e o reforço é feito com a VIP também. Eu não sei se aqui em Porto Velho, mas assim, pelo que eu entendi, a meta é que esse ano seja feito no Brasil. A partir do dia 4 de novembro, que eu estava lendo, eles modificaram e aí seriam no 2, 4, 6 e 15 meses. 15 meses. E acabou aquela dos 4 anos. Isso, não temos mais a dos 4 anos. Agora, se um adulto não vacinou e vai para uma área de risco, é importante que ele tome a vacina, né? Pelo menos 3 doses da vacina. Exato. Exatamente. A mãe do Gustavo que enganava ele. Ela falava, não, filha, gotinha. E a criança ia feliz para pegar a gotinha. Eu lembro quando eles lançaram a campanha, foi uma grande campanha, né, para erradicar a polio. E aí, todas as crianças abaixo de 5 anos eram vacinadas. E tinha campanha em cima de campanha. As crianças tomavam não sei quantas. Oh, Deus. Quantas gotinhas, né, para poder... um copinho. Várias, também muitas. Acho que inicialmente, eu não sei, porque daí eu já sou da era que tem a VIP. Mas no início, se eu não me engano, era só a VOP. Só VOP. Então, aqui no Brasil a gente só tinha a gotinha. E aí a gente falou, né, disso, então, usar a palavra reforço vacinal. Por quê? Por que existe reforço vacinal? Tantas doses? Vacina, assim, é uma coisa... Eu falo, se a gente estudou vacina hoje, estudei vacina ontem, hoje eu já estou desatualizada. Tudo que é feito, na verdade, de vacinação, começa a questão. Antes a polio, a gente tinha 2 reforços, hoje a gente tem 1. Então, tudo isso é baseado no que a gente consegue ver de resposta. Então, eu tenho vacinas que conseguem garantir uma resposta duradoura e eu tenho vacinas que eu preciso de múltiplas doses para conseguir garantir uma boa imunidade. Então, tudo isso é baseado num quê? Num acompanhamento que é feito com esses pacientes. Então, a mesma coisa acho que entra da febre amarela, que teria
teríamos que fazer a cada 10 anos. De repente, não mais. De repente, não mais. Então, isso é uma coisa que está em constante evolução. Que eles vêm, sei lá, vamos supor. Eu preciso, se eu dou 20 miligramas aqui desse remédio, ou se eu dou 100 miligramas, eu tenho a mesma resposta. Poxa, então vamos deixar só 20 agora. Então, é basicamente isso. Ele é um processo dinâmico. A vacina, eu admiro quem trabalha com vacinas, quem está direto ali no CRI, Departamento de Imunização das Sociedades, porque é algo, assim, com mudanças frequentes. E eu queria acrescentar outra coisa. As vacinas, elas são feitas de modo diferente, né? Então, a gente tem algumas vacinas que são os pedacinhos do vírus. Então, essas vacinas são inativadas. Então, elas não garantem uma imunidade tão significativa quando o vírus ele é atenuado. Então, quando ele é atenuado, você normalmente dá menos reforço, dá menos vacina, certo? Quando você tem uma vacina onde o vírus ele é um pedacinho do vírus, ou ele fez uma recombinação genética ali para fazer, aí você tem que dar mais doses, porque a resposta vai ser diferente, tá? Para você alcançar aquele nível de proteção, vai ser diferente o número de doses. Foi o que você falou, né? Tinha mais perguntas aqui, só que vocês esclareceram já muitas delas, então a gente já foi riscando, mas tem aquela que todo mundo quer saber. Ai, meu Deus. Que medo. Não, eu que faço. Vamos fazer junto. 1, 2, 3 e... Vacina transforma as pessoas em jacaré. Essa teoria eu acho o máximo. A Cuca. A Cuca. Assim, outra teoria que surgiu também por conta de pessoas disseminando informações erradas. Então, surgiu também... A gente, às vezes, da área médica tem até vergonha de falar, mas de pessoas da área da saúde que disseminaram essa informação. A gente, como a doutora explicou, existem tipos diferentes na produção de vacina. E existe hoje, é mais recente, uma vacina assim, que é feita com o RNA, o DNA, que é ali o ácido nucleico. E aí, qual que é a questão? Eles não vão mudar o nosso DNA. Assim, vai ser chipado, né? Não, tem essa teoria que é isso. Né? Tem essa teoria, né? Que é o Bill Gates espionando todo mundo. Que vai... Elon Musk, agora é o Elon Musk. Agora deve ser o Elon. Elon Musk. Então... O que se disseminou, né, é que essa questão, por ser uma vacina que contém ali um material genético, esse material genético ia se misturar com o nosso e ia acabar disseminando, assim, novas mutações e nós nos transformaríamos em outra espécie, que não a espécie humana. Chega a ser, assim, filme de terror, né? É trágico, né? Foi assim, isso, o Homem-Aranha, assim, se surgiu assim, né? Fala de mutação, eu penso em X-Men sempre. É isso, o X-Men vem daí, mas, gente, pelo amor de Deus, o DNA, o material genético do agente causador, então, do bichinho ali que causa doença, ele, em pouco tempo, depois que ele faz ação dentro ali da célula, que é estimular a produção, né, de anticorpo, ele é eliminado. Então, ele não vai entrar no nosso núcleo celular e não vai fazer nada. Tá? Que perigo. Não tem. Gente, foi ótima a conversa. Você tem alguma coisa pra perguntar? Eu acho que eu queria saber, assim, a gente ainda não tá no internato, né? Ainda não, mesmo indo para as unidades de saúde, eu acho que queria saber como foi para vocês quando vocês aplicaram a primeira vacina. O que vocês sentiram? Eu estava aplicando uma vacina numa pessoa, a gente ainda não chegou nessa fase. Eu queria saber de vocês. Assim, eu tenho o meu lado mãe, eu tenho o meu lado pediatra. Sim. Normalmente, a gente acompanha de fato as vacinações quando tem alguma campanha e etc. Para isso, normalmente elas vão no postinho de saúde, no setor da vacinação e fazem. Mas eu enquanto pediatra e até enquanto mãe, vacina é uma das coisas que mais me causa felicidade. Apesar, né, da gente saber que é um sofrimento ali momentâneo, mas é uma das coisas que mais me causa felicidade. Porque eu acho que não existe nada
que uma mãe ou uma pediatra vá querer para o seu paciente ou para o seu filho do que proteção contra doença grave. Então, doenças graves que podem vir com sequelas, que podem evoluir para a morte, a gente tem proteção. Imagina, você tem um pote de ouro ali na mão, e você pode aplicar e você pode fornecer para o seu paciente ou para sua filha. Sim. Então, é lindo, é ciência, é maravilhoso. Perfeito. É isso então, né, amiga? É isso, gente. Muito obrigada, de verdade, foi super esclarecedor. Eu adorei todas as fofocas científicas. Muito. Eu já anotei, acho que pode cair na prova. Não, pode cair na prova, né? Essa da revista Trix. Já gravei o nome da revista, já não gosto. É o Lancet. Não, eles vão editar, vai sair a revista, você falando da revista Lancet. Mas olha, obrigada pelo convite, aí eu estendo a todo mundo que participou aqui hoje. Primeiro eu queria dizer que quando eu recebi o convite, eu vi que a doutora Estela estaria, eu falei, gente, eu não tenho cacifo para estar nesse encontro, nessa mesa. Mas eu venho muito feliz, sempre eu gosto muito de falar de pediatria, de disseminar informação, e hoje a gente sabe que o mundo é tecnológico, então podcast, YouTube é onde as pessoas vão conseguir ouvir a gente. Então, muito obrigada. Se gostaram, nos chamem mais vezes, por favor, que a gente vem. Conecta, chama nós. Eu quero agradecer também, né, o convite das meninas, que me pegaram de surpresa, inclusive. É muito bom a gente falar sobre vacinas, né, falar sobre proteção, e a gente sabe que quando eu dou essas aulas, né, de doenças exantemáticas, por exemplo, a gente vê a reintrodução, é muito triste, né, para o profissional de saúde comprometido, ver que doenças que estavam erradicadas, doenças que as pessoas não precisariam mais sofrer com relação a elas, que estão sendo reintroduzidas e as pessoas estão se contaminando justamente por falta de informação, por achar que não é relevante, às vezes por conta de fake news, né, que acabam influenciando essas pessoas. Então, deixar aqui a mensagem, né, que vacina é uma das coisas mais importantes que nós temos para a proteção, né, para evitar que as doenças ocorram. E eu, na minha opinião, é uma das grandes descobertas. As vacinas são grandes descobertas do século passado, né, e que a gente tem que valorizar muito. E outra coisa, as vacinas são gratuitas, né, o SUS disponibiliza essas vacinas. Então não tem motivo para as pessoas não procurarem os postinhos de saúde e vacinarem seus filhos. Perfeito. Obrigada demais. E é isso, galera. Então, deixa eu falar para a gente resumir a importância da vacinação contra o poliomielite. Eu acho que a professora Estela acabou de fazer isso. Eu achei super perfeito. Eu ia agradecer a participação em nome das meninas da 33, mas também não precisa, né? Tá bom. Eu acho que faltou uma pergunta que eu não sei o que vocês acham. Pra gente perguntar sobre a diferença entre a vacina particular e pública. Vocês acham interessante? Então vamos. Matheus, Edita. Assim você fala. Finge. E eu queria saber, então, se existe diferença, né, entre a vacina pública e particular, uma melhor que a outra. Em termos assim, existe o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é o que é ofertado pelo SUS. Então, são as vacinações de graça. Como que isso é feito? Cada país tem o seu programa de imunização. Então, a gente vê ali o custo-benefício. Eu vejo o que eu tenho de doença, qual que é a população-alvo, o quanto isso vai me custar. Então, esse PNI é baseado nisso. O nosso PNI oferece número considerável de vacina. Mas ainda assim existem algumas vacinas que são feitas somente no particular. Se você tem condições de fazer, você deve fazer. Porque normalmente o que muda, por exemplo, falando em termos leigos, eu tenho uma vacina que protege contra a pneumonia, contra um tipo de pneumonia, digamos assim, um sorotipo. E aí a vacinação oferece uma proteção para um número X de sorotipo, enquanto a vacina do particular ela oferece uma cobertura maior. Então, se você tem condições de fazer no particular, você pode. Algumas, por exemplo,
E primeiro você tem no particular, não tem no SUS, que é a questão agora da vacinação da gestante para prevenir contra a bronquiolite, que é uma doença que às vezes, exato, que mata crianças nos 2 primeiros anos de vida. Então hoje é acessível para o SUS? Não. No particular, uma média de R$2.000, R$2.500. É aquela coisa, se você tem condição, você deve fazer. Se você não tem, você está tranquilamente coberto para a maior parte das doenças pelo SUS. Então, sendo SUS particular, o importante é vacinar. Até rimou. Eu queria também fazer um adendo, que eu acho que a gente falou muito em criança, mas a gente esqueceu dos idosos. Os idosos também tem um programa de vacinação, né? Tem que lembrar que eles também são contemplados com diversas vacinas. Então, pedir que não é porque você tomou a vacina na infância que nunca mais você vai ter que tomar. Né? Então tem algumas vacinas que tem que ser dadas cada 10 anos e tal, que é justamente para aquela pessoa não adoecer. A vacina de tétano, por exemplo, é uma delas, né? Tem algumas vacinas então que são disponibilizadas para os idosos. Então é importante que eles procurem também os postos de vacinação para que eles sejam protegidos também, porque também é uma fase da vida, assim como a primeira infância, né? Bastante fragilizada. Exato. Então a gente já tá terminando por aqui. Também adorei. E é isso, gente. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, dar o like e seguir as nossas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. E é isso, muito obrigada.